diretório acadêmico e serei eu hoje a mediadora desta noite. Eu quero saudar a todos os presentes, em especial a professora doutora Arisa da Luz, que é a nossa diretora regional do Campus 4, a doutora Rita Cristiane Bastos Soares Severo, que é a coordenadora do curso de Pedagogia, a professora doutoranda Persila Silveira de Almeida, que é a coordenadora da Coordenadoria de Qualificação da Acadêmica, a mestra Cristiane Barcelos Boccaccio, que ela é a nossa chefe administrativa da unidade, a professora Viviane Maciel Machado Maurente, a professora Edila Dutra da Silva e o professor Jorge Alberto Molina. Também eu gostaria de ressaltar sobre a professora Sandra Escapim Rubim. Não sei se ela está presente, porque eu não consegui ver que este ano ela já não está mais na unidade com nós, mas ela permanece no nosso coração. E todos esses professores que eu citei, vocês todos são nossos exemplos. Não sei se tem alguma pessoa a mais que eu não tenha falado, que esteja presente. Então, neste momento, eu gostaria de ressaltar a importância desse seminário acadêmico de formação de professores, que nos trouxe conhecimentos aprofundados sobre os desafios da educação de jovens e adultos no contexto da contemporânea. Tivemos, nessa segunda-feira, a professora Cita Mara Santana, que abordou sobre a educação de jovens e adultos, que um discurso pedagógico da docência do EJA, que estuda esse. Foi uma fala fantástica, acredito que todos assistiram. E também no dia de ontem, nos foi presenteado com umas falas fantásticas também dos professores, da professora Elizabeth Enier, do professor Guilherme, da professora Ana Paula, que nos proporcionaram muitas reflexões acerca das políticas públicas em EJA. Ocorreu apontamentos sobre as diretrizes nacionais de EJA e os desafios de garantia de matrícula, a permanência a permanência e a qualidade da EJA. E hoje eu acredito que não será diferente. Teremos a fala da professora Lucineide Ursulin, que dialogará conosco sobre os fios e desafios no processo de formação de professores em tempos de pandemia e discurso dissimulado. Só esse título já me deixou instigada a pensar. Então, nesse momento, em nome do diretório acadêmico e da UERGS, eu quero lhe dar boas-vindas, professora Lucineide, e agradecer por ter aceitado o convite para participar do primeiro seminário acadêmico de formação de professores, desafios da EJA na contemporaneidade, e lhe falar de como é grande a minha admiração pelo seu conhecimento e pela sua pessoa. Eu ainda trago na minha memória o meu primeiro dia de aula na universidade. Após uma conversa com a senhora, eu recebi um abraço. Certamente essa acolhida, humana e carinhosa, fizeram desabrochar em mim uma outra mulher, mais crítica e destemida. E isso fez toda a diferença. Eu lembro que eu lhe pedi que, se por acaso a senhora percebesse que eu iria desistir, a senhora não me permitisse. Então, um obrigado a essa mulher e a professora que é essa. E trago essa fala porque é justamente o que esse seminário visa, trazer reflexões sobre a transformação que o conhecimento oportuniza na vida daqueles que o destino havia tirado a oportunidade de estudar. Mas é na EJA que é devolvida a esperança de uma nova vida, com dignidade, de poder dialogar e saber que o que a pessoa está falando tem sentido e principalmente ainda que é através do conhecimento que poderá ter novas oportunidades na vida. Nesse momento, eu vou fazer a apresentação da professora Lucineide. Peraí que eu vou pegar uma colinha, para eu não me perder aqui. Vou fazer, então, a leitura do seu currículo. A professora Lucineide, ela é
mestra em desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, linha de pesquisa, desenvolvimento, cidadania... Opa, desculpa. Olha, a tecnologia me fugiu aqui. Desculpa, vou retornar. É mestre em desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, linha de pesquisa, desenvolvimento, cidadania e direitos humanos, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. É pós-graduada em nível de especialização, especialista em gestão de programas para a área social pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões, URI de Frederico Westphalen, em 2005. É graduada em Serviço Social pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, URI de Frederico Westphalen, em 2003. É professor dos cursos de graduação e pós-graduação na Universidade do Oeste de Santa Catarina, FAOSC, campus de Palmitos. É professora, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Mídias e Tecnologia na Educação. Me auxilia a professora Lucineide, GPMT, como é que se pronuncia? Faculdade do Oeste de Santa Catarina, FAOSC, campus de Palmitos. Nesse momento, professora Lucineide, eu lhe passo a palavra, lhe desejo uma boa fala, e também, conhecendo o seu potencial, digo a todos os presentes que não se privem de perguntar, só eu peço que aguardem o final da fala, onde nós abriremos espaço para o diálogo. A senhora fica à vontade. Salete, eu acho que caiu a conexão da prof. Lucineide. Vamos aguardar um minutinho. Tá. Faz parte das tecnologias, né? Mas ela está aparecendo. Eu acho que ficou assim, ela tá, acho que ela caiu, sim. Será? Porque às vezes congela a imagem e fica a imagem, mas ela já caiu. Vamos ver lá o que aconteceu. Vamos aguardar um pouquinho, acredito que logo ela retorne. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, professora Arisa. Tudo jóia? Bom vê-los. Boa noite, prof. Boa noite, boa noite. Boa noite, Andréia. Tá tudo desligou? Liguei. Oi, gente. Olá. Oi, boa noite. Voltei. Deu um problema tecnológico aqui, né? Tá? Vocês me desculpem aí, tá bom? Não, acontece, prof. Faz parte. Estava aqui no meu computador e no meu celular e resolveu que esquentou tudo e se desligou, então providenciei rapidamente aqui um outro notebook aí para a gente conseguir conversar, tá? Desculpem aí. Tá bom. Então, professora Lucineide, eu lhe passo a palavra e desejo uma boa fala. E também, conhecendo o seu potencial, eu digo a todos os que estão presentes que não se privem de perguntar. Só eu peço que aguardem o final da sua fala, então, onde abriremos espaço para o diálogo.
A senhora necessita, nesse momento, que coloque os slides para a senhora, ou a senhora consegue? Vou te pedir que faça o favor, então, Salete, para projetar para mim aí depois, tá, os slides aí, tá? Já pode ir deixando preparado aí, que infelizmente eu não vou conseguir projetar daqui. Tá. Então, obrigada pela acolhida, Salete, pelas palavras. Inicialmente, quero agradecer o convite e dizer que é um prazer, de alguma forma, voltar para São Luís Gonzaga, né? Um lugar onde trabalhei por muito tempo, muitos anos, na URI e fora disso em muitos conselhos municipais, enfim, então tenho um carinho muito grande, tenho muitos momentos bons guardados e muitas saudades de pessoas queridas que ficaram por aí. Faço uma saudação à professora doutora Arisa, a diretora regional do Campus 4, e também a professora, com quem a professora Rita, já nos saudamos, e ao saudá-las, né, cumprimento a todos os professores do campus de São Luís Gonzaga, dos outros campos, os acadêmicos, os professores de outras unidades também, professores da rede municipal e estadual que estão participando deste primeiro seminário. Ouvi a abertura na segunda-feira, e acho que o tema, assim, foi muito bem escolhido, parabenizo os professores, parabenizo o diretório acadêmico por escolher essa temática. Discutir o EJA no ano do centenário do Paulo Freire, me parece, assim, que é muito acertado e não poderia haver um outro tema. E falando isso, já faço um destaque, já digo que talvez, no decorrer da minha fala, eu não deixe muito em evidência muitos dos conceitos trabalhados de modo especial por Paulo Freire, né, a questão da educação, da liberdade, da cidadania, da amorosidade, do diálogo, vários conceitos que Freire trabalha. Não deixo em evidência num primeiro momento, mas acredito que, a partir da temática que eu vou debater e de conceitos outros que eu trago para a reflexão, me parece que esses conceitos se atravessam bastante. Então, vou desenvolver o tema e os fios e desafios, né, do processo de formação de professores, né, em tempos de pandemia e de discurso dissimulado, esperando contribuir bastante com o debate, com o seminário de vocês, com a formação de professores e com as discussões que estão sendo feitas em torno, né, da educação de jovens e adultos. Um prazer e um privilégio falar para vocês. A professora Arisa foi uma professora que nós nos cruzamos algumas vezes aí em tempo de São Luís Gonzaga, sem muita proximidade, em função, né, dos espaços diferentes que trabalhávamos, mas acompanhei, né, de algumas formas o trabalho da professora, sou sua admiradora, e as outras professoras, evidentemente, à medida, claro, que eu poderia conhecer por certo, eu teria a mesma impressão e guardaria o mesmo carinho. Então, falo com vocês hoje, como eu já disse, esperando contribuir com o debate de vocês. Vou fazer uma fala, né, e obviamente que eu prefiro, né, a Salete já havia me perguntado isso, primeiro fazer a explanação do tema e depois, então, em um segundo momento, né, que a gente pudesse abrir para um debate, uma reflexão sobre a proposta que eu tenho para fazer, ou para dialogar, enfim. Então, vou ter que, eu acho que à medida da necessidade, em função dos problemas tecnológicos aqui, né, solicitar para a Salete que vá passando aí os meus slides. Ainda bem que eu tinha um computador de reserva, de alguma forma, aqui em casa, né. Mas eu fiquei um pouco mais tranquila quando deu esses problemas, assim, porque a professora antes falava, né, que nós estamos entre amigos. Então, entendendo desta forma aqui, estávamos numa conversa
pré-abertura, né? Então, se estamos entre amigos, né, e também acho que todos nós aprendendo nesse tempo de pandemia a lidar com as tecnologias, então, de qualquer forma, a gente fica à vontade, tá? Mas, ainda assim, minhas desculpas mais uma vez. Vamos, então, à temática desta noite. Pode passar para o segundo slide, Salete, faz favor. Aqui. Então, eu trago a temática a partir de uma proposta de fazer uma leitura de como vivíamos, em que cenário nós estávamos, o que estava acontecendo especificamente no Brasil. A gente necessariamente nessas falas precisa fazer algum recorte, então fiz isso. O que estávamos vivendo no período pré-pandemia, quando digo período pré-pandemia, eu me refiro aí a 3 ou 4, no máximo 5 anos antes, né, que são as coisas que estavam mais efervescentes, vamos dizer assim, na sociedade brasileira. Vou trazer um pouco isso, quero fazer uma costura com alguns conceitos que foram se formando e sendo de alguma forma praticados no período pré-pandemia, tiveram uma intensidade bastante profunda no período pós-pandemia, que é o período que nós estamos vivendo agora. E acredito piamente que esses conceitos vão dialogar com a temática do seminário que a universidade organizou. Então, o que vivíamos no período pré-pandemia? Que cenário nós estávamos vivendo? Vivemos um período de atrofiamento do pensar. O que isto significa dizer? O homem moderno, e de modo especial nos últimos anos, o homem moderno não digita e não age. Nós praticamente escrevemos pouco, pensamos pouco, falamos pouco e digitamos bastante. Tudo está pronto, não precisa pensar. Nós pensamos pouco porque, se a gente for ver as coisas no Facebook, depende, eu estou olhando lá alguma coisa, olhando aquilo que as pessoas colocaram, seu texto é muito extenso, normalmente não leio até o final, curto ou não aquela postagem, se começou de uma forma que eu concordo, eu já curto, se não concordo, deixo passar. E vou passando o Facebook, apareceu uma propaganda de um determinado objeto, resolvo parar, dar uma olhadinha ali para ver que objeto que é. Bom, no outro dia eu não preciso mais nem ir atrás e buscar aquele objeto que ele já vem sugerido para mim. Então, o Facebook já diz, sugerido para você. No Twitter, alguém expõe uma opinião, basta compartilhar nas redes sociais, e assim são as outras redes sociais também. Então, nós acabamos, nesse período pré-pandemia, aflorar um pouco mais a ideia de desejar aquilo que alguém deseja para nós. Nós temos as coisas basicamente prontas, obviamente, se não queremos, né, fazer um processo de reflexão. Então, pelo uso das tecnologias, né, que nós falávamos antes, que vez ou outra nos deixam em apuros, como foi o caso hoje mesmo, tem também, obviamente, que o lado, que ela tem as suas vantagens. Falamos rapidamente antes também, de que ela nos possibilita um diálogo, uma conversa e uma aproximação, embora, né, o distanciamento físico seja bastante. Então, de alguma forma, ela nos aproxima. Eu consigo estabelecer comunicações com facilidade. Contudo, se eu não uso um processo reflexivo para aquilo que vem para mim já pronto, então eu não preciso pensar. Eu atrofio o meu pensamento. Vivemos um período também, pré-pandemia, de anti-intelectualismo, ou seja, o negacionismo científico. Isso vai se tornar pior depois, né? Mas, enfim, nós vivemos um período de desvalorização, ou então de desnecessidade da educação e da ciência. Desvalorização do saber e a supervalorização do senso comum. A negação dos malefícios de atos autoritários, criminosos e antidemocráticos. Então, quando nós falamos do anti-intelectualismo, nós estamos falando de todos aqueles processos que negam a necessidade da ciência. Eu digo que nós vivemos isso num período ainda
pré-pandemia. Na pandemia, isto se agrava à medida que a vacina não é necessária. A autoridade máxima do país fala isso. Não precisamos nos preocupar em comprar vacina, amanhã depois a gente vai providenciar isso. Se tomar vacina, olha, pode acontecer que vai virar um determinado bichinho. Enfim, só para citar um exemplo assim específico do período de pandemia. Aí, quando eu falo do negacionismo científico, ou quando eu falo do próprio discurso dissimulado, eu estou falando que, quando a gente diz que há um discurso negacionista, não quer dizer que as pessoas necessariamente negam alguma coisa que aconteceu. Eu sempre cito para os meus alunos também o exemplo da ditadura militar, do golpe militar de 1964. Não precisa que a pessoa fale abertamente e diz assim, o golpe não aconteceu ou a ditadura militar não aconteceu. Necessariamente, o discurso não é este. O discurso, pura e simplesmente, pode ser, olha, aquilo que aconteceu em 64 era necessário, porque, afinal de contas, em que estava virado esse país? O que a esquerda, por exemplo, estava fazendo naquele período? Mas muitas pessoas foram mortas, torturadas, perseguidas, até hoje temos desaparecidos, muitas pessoas foram exiladas. Não é que se negue que isso tenha acontecido. O que se diz? Era necessário. Então, quando se diz que era necessário, nós estamos negando todo tipo de mal que a ditadura militar provocou, tanto o autoritarismo, quanto os crimes, e quanto, obviamente, todos os movimentos antidemocráticos que ela provocou. Passa, Salete, faz favor. Então, nós vivemos também um período de customização da fé. Significa dizer que, também, no período pré-pandemia, de modo especial, nós vivemos um período de adaptação da Bíblia e de Deus segundo os nossos interesses individuais. Então, nós julgamos sem conhecer. É comum a gente ouvir dizer, né, as pessoas falam assim, mas o que o Papa sabe? O Papa sabe menos do que eu. O Papa fez uma manifestação X em relação a algum assunto. Bom, mas essa é a opinião do Papa, a minha pode ser outra. Bom, se eu me considero uma pessoa católica, em tese eu teria que observar as declarações que o Papa faz. Nós vivemos, então, um processo de customização, ou seja, de adaptação da fé a um interesse individual tal que Leandro Carnal pergunta, afinal de contas, que Deus nasceu no século XXI? Parece que o Deus que nós conhecemos histórico, ele não existe mais. O próprio Jesus Cristo histórico que nós conhecemos, parece que ele não existe mais, porque nós adaptamos ele à nossa necessidade. E, portanto, então, o Carnal pergunta, né, que Deus nasceu? Parece que nasceu um outro Deus, parece que nasceu um outro Jesus Cristo. Porque não importa aquilo que eu faço isso em nome de Deus. Deus quer assim. Deus me autoriza a fazer. Então, eu adapto. Acaba que eu passo a compreender que Deus quer aquilo que eu quero. Então, aquilo que eu desejo, eu faço em nome de Deus. Se uma outra pessoa faz alguma coisa, fala alguma coisa, ou toma algum tipo de atitude e diz que é em nome de Deus, eu acredito naquela pessoa. Um outro fenômeno, assim, gravíssimo, né, do período pré-pandemia, a despolitização. As experiências de vida são cada vez mais estreitas, ou seja, as nossas conquistas, elas são cada vez mais individualizadas. Nós não observamos mais o coletivo. As coisas são estreitas, o mundo é micro. Nós vivemos os nossos pequenos espaços. Então, assim, a escola, com o que a escola deve se preocupar? O que os professores devem discutir na escola? O que os professores devem debater com os alunos? Estritamente o conteúdo programático das diferentes disciplinas. Não, de alguma forma, uma reflexão política sobre alguma coisa. Então, se tem a proposta de uma escola sem partido. Quer dizer, a escola necessariamente não precisa professar, vamos dizer assim, um partido político, mas opções políticas, o próprio
Paulo Freire fala, né, quando ele fala do compromisso profissional, do compromisso do educador, ele diz que nós precisamos fazer opções políticas e optar ou não optar por alguma coisa. Não optar já significa fazer uma opção. Pelo não fazer, por não ter um comprometimento político na minha profissão docente. Então, nós vivemos experiências micro. Quando nós tínhamos famílias numerosas, normalmente nós tínhamos um ou mais objetivos, que eram os objetivos da família. Hoje as nossas famílias são pequenas ou menos numerosas, e normalmente os nossos objetivos são mais individualizados. Eles não são objetivos comuns. Então, aqui, nós identificamos um processo de despolitização, porque à medida que eu me preocupo comigo e com a minha família, eu não tenho uma preocupação mais ampla com as condições sociais, econômicas, políticas, com a questão cultural, ética, moral e assim por diante da sociedade. Vamos adiante, Salé. Então, discriminação e perseguição às adversidades, os diferentes, as minorias, enfim, como nós denominamos. Nossos relacionamentos se dão normalmente entre iguais. Nós optamos por não ter, quando eu digo nós, é a sociedade, de um modo geral, claro, por não ter relacionamento, por não ter convivência com pessoas que pensam o diferente. E quando nós temos, normalmente elas se dão a partir das redes sociais, onde, de alguma forma, poderia ser um espaço de debate e de democratização da própria comunicação, ela acaba sendo um espaço em que ou eu sou a favor ou eu sou contra alguma coisa. E os debates, normalmente, eles ficam restritos às ofensas pessoais. É muito comum a gente ver isso nas redes sociais. Não tem um debate em relação podemos criticar, um determinado político propôs um determinado projeto, foi aprovado, não foi aprovado, o presidente fez uma fala, um ministro fez uma fala, nós logo nos posicionamos a favor ou contra em função de um ou de outro partido político, e dificilmente nós estabelecemos um debate político acerca daquilo, que intenção, afinal, tem por trás daquela declaração ou daquela legislação e assim por diante. Então, nós não nos reconhecemos no outro. A alteridade, de alguma forma, passa muito longe. E quando as pessoas reclamam de alguma coisa, querem se fazer ouvir, querem apontar, ou querem dar visibilidade para alguma injustiça social, por exemplo, o que a gente diz? Aí chega de mimimi. Eu li esses dias, até foi uma colega minha de mestrado que escreveu, e daí ela escreveu assim, como se uma criança perguntasse para a mãe dela: mãe, mas afinal de contas, o que é mimimi? E aí a mãe responde: olha, mimimi é não sentir a dor do outro. Eu quero dar visibilidade para uma injustiça, aí a pessoa diz, chega de mimimi. Quer dizer, eu não posso dar aquela visibilidade. Quem vai me dizer isso? É alguém que não sente a minha dor de ser invisível ou de estar sofrendo todo e qualquer tipo de injustiça. Nós vivemos também, então, um período de opção por um projeto de sociedade que valoriza e aprofunda problemas históricos. Aqui eu lembro também de Paulo Freire, quando ele fala que nós precisamos fazer uma opção política, né, enquanto cidadão e também enquanto professor, e isso ele sempre falou em todos os seus livros, e eu até fico bem à vontade de falar de Paulo Freire, embora a gente não vai aprofundar, vamos dizer, o tema, porque eu estudei ele na minha dissertação de mestrado. Então, nós optamos por um projeto de sociedade que valoriza e aprofunda problemas sociais do Brasil históricos, as desigualdades sociais, a manutenção de privilégios e as diferentes posturas negligentes. Optamos, infelizmente, por este modelo de sociedade. Por quê? Porque os preconceitos de raça, de cor, de credo religioso, de idade, de profissão, de gênero, de posição social, de instrução educacional e assim por diante, eles são cada vez mais agravados, eles são cada vez mais profundos. Nós falamos também alguma coisa em relação a isso, né, antes na nossa conversa, antes de iniciar,
né, o encontro propriamente dito, assim, em relação à temática, do quanto essa questão da pandemia deixou em evidência as desigualdades sociais. E falamos só de um exemplo, que foi, por exemplo, o acesso à internet. Pensamos todos os outros que vêm, então, em função das questões econômicas. Optamos por uma sociedade que mantém privilégios. A elite tem a seu favor direitos, códigos, legislações e, inclusive, quem as operacionaliza. Nós temos escrito lá na nossa legislação, todos são iguais perante a lei. Quando a gente vai ver se esta igualdade, de fato, ela existe, nós percebemos que nem todos são julgados da mesma forma, nem todos são compreendidos da mesma forma. As políticas sociais públicas não existem para todos da mesma forma. Nós não temos as mesmas possibilidades de acesso à saúde, à educação, à habitação, ao lazer, à segurança pública, à moradia e assim por diante. Então, nós temos uma sociedade que mantém privilégios para algumas pessoas e, obviamente, não se importa muito com aquilo que acontece com a grande maioria. E apoiamos também, isso é bastante recente também, contudo, né, ser problemas históricos, é recente esse tipo de apoio que a sociedade passa a fazer a posturas negligentes. Então, pessoas, instituições e entidades políticas apoiam reformas que reafirmam um Estado preconceituoso, que mantém privilégios e aprofunda as desigualdades sociais. Cada um de nós, eu sei, tem uma visão, um entendimento e deve fazer uma leitura acerca das últimas reformas que foram propostas no nosso país, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, etc. Agora, em uma análise política e econômica bem profunda dessas reformas, nós podemos observar a quem essas reformas beneficiam e, por outro lado, né, evidentemente, a quem essas reformas, então, trazem prejuízos. Salete, por gentileza. Então, a partir deste cenário, eu quero refletir com vocês alguns conceitos. Tá, vamos passando, Salete. O conceito de verdade, para a gente pensar o que é, o conceito de pós-verdade também, o conceito de auto-verdade, as fake news, o que elas são, as redes sociais, o que elas são, basicamente, a gente sabe, tem acesso a elas, mas o que elas representam, as questões religiosas, tá? Isso, pode passar, Salete. Então, aqui tem, claro, a gente passou essas figuras de uma forma um pouco rápida, mas, enfim, é só para dar uma ideia, assim. Temos aqui, que absurdo, será que isso é verdade? E daí a pessoa diz, não existe mais verdade, você apenas escolhe a informação que mais lhe causa ódio e passa adiante. Aí a pessoa diz, sério? Isso pode gerar um monstro. Vou lhe enviar um link provando que gera uma fada. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de conceitos que caracterizam a pós-verdade e caracterizam a auto-verdade, que a gente vai ver o que ela significa. Então, eu falo mesmo, sem medo. Falo o quê? A real, o que ninguém tem coragem de dizer. Que real? Água faz mal para a saúde. Mas isso não é verdade? O que seja, e daí se isso não é verdade, e eu resolvi falar isso? Um conceito claro, evidente, da auto-verdade, da coragem de declarar alguma coisa. Vamos adiante, Salé. Então, nós estabelecemos verdades através de um sistema de valores. Vamos pensar, claro, nesses conceitos a partir, né, do cenário pré-pandemia. Então, estabelecemos verdades a partir de um sistema de valores. Esse sistema de valores passa necessariamente pelo conjunto ético e moral de uma sociedade. Como é que nós estabelecemos aquilo que é verdade e não é verdade? Observando, claro, os preceitos éticos e morais que dão sustentabilidade a uma determinada sociedade, que possibilitam, obviamente, a vida social, a vida em comunidade propriamente dita. Por sua vez, esse conjunto ético e moral de uma civilização, de uma família ou de um indivíduo, se constitui na verdade que eles encontraram.
Então, aqui, por muitas vezes, nós pensamos assim, mais ou menos da forma como o sujeito falou no quadrinho lá atrás. Tá, mas isso não é verdade. Bom, vou te mandar um link que parece ser verdade. Quer dizer, por vezes as pessoas observam, olham e encontram verdades em algumas coisas onde a verdade, de fato, ela não aparece, porque a filosofia vai dizer, e vale ressaltar, né, a verdade se constitui como clareza, evidência e correspondência com a realidade. Então, o fato de alguém publicar alguma coisa numa rede social, de falar alguma coisa, por mais que seja numa fala, a nação brasileira, por mais que seja uma fala durante a transmissão de um jogo de futebol, por mais que seja uma fala de um professor, uma fala de alguém, bom, nós temos que compreender que a verdade, se ela não for dita e se essas falas não trazem a verdade, mas trazem conceitos de pós-verdade e de auto-verdade, ela não passa a ser verdade, se ela não tem clareza, se ela não é evidente e se ela não corresponde com a realidade. Então, por que nós vivemos hoje outros conceitos? E esses outros conceitos que nós vamos trabalhar agora, quem já é professor, as gurias que estão no processo de formação profissional, ou quem é aluno, não precisa necessariamente ainda estar numa graduação, vai ver que nós ficamos tentados a acreditar naquilo que, de alguma forma, é mais vantajoso e facilita um pouco mais a nossa vida. Então, ainda que não seja verdade, nós acreditamos e esquecemos um pouco de observar as questões morais e as questões éticas, e também se aquilo que é dito corresponde ou não com a realidade. Vamos adiante. A pós-verdade, um outro conceito. A pós-verdade caracteriza-se muito mais pelo fato de dizer, divulgar repetidas vezes alguma coisa com objetivos escusos, do que pela objetividade, ou seja, pela realidade que o fato traz. Se tornou nos últimos anos um conceito importante para compreender o mundo atual. Para compreendê-la, se faz necessário pensar no que também chamamos de auto-verdade, que é o conceito que nós vamos ver em seguida. Como conceito de pós-verdade, eu costumo dar o exemplo daquela imagem da Lava Jato. Acho que a grande maioria, se não todos, né, assistiam, acompanhavam as diferentes notícias, e por certo a gente ainda faz isso, a partir do Jornal Nacional. Então, quando se falava qualquer coisa em relação à Lava Jato, qual era a imagem que estava atrás dos âncoras do Jornal Nacional? É mais ou menos aquela imagem que eu pedi, que a Salete passou antes, tinha um sujeito ali, né, num púlpito com um microfone e atrás um cano, saindo alguma sujeira. A Lava Jato tinha aquilo, então era aquele cano, tudo sujo, bem, jorrava de lá aquele dinheiro também, tudo sujo, etc. De quem se falava e aparecia aquela imagem atrás, automaticamente a pessoa estava associada a qualquer ato de corrupção, ainda que depois não fosse provado. Ou, né, então, muitas pessoas tiveram, e até eu estava em sala de aula essa semana, aqui na minha cidade, em Palmitos, e citei esse exemplo, e uma aluna disse, olha, professora, eu moro aqui em Palmitos faz anos, desde sempre, por incrível que pareça, um tio meu foi associado à Lava Jato, ele é um pequeno proprietário aqui do interior do nosso município. As propriedades são pequenas propriedades aqui. E, de fato, o sujeito não tinha envolvimento com aquilo. Mas o fato de o nome dele, a imagem dele aparecer junto com aquela imagem, até hoje ele sofre preconceito na comunidade dele, está vendo a possibilidade, inclusive, de se mudar daqui. Quer dizer, é uma associação. Uma pós-verdade significa dizer, alguém disse alguma coisa, sendo ou não verdade, aquilo que foi dito passa a ser uma verdade. Depois a gente vai ver se aquilo tem fundamento ou não tem fundamento. Na maioria das vezes, não tem fundamento, mas o fato é que ser associado a alguma coisa, ou alguém ter dito que havia uma associação de uma pessoa, de modo especial,
com atitudes ilícitas, e a esse tu associar ao conceito de corrupção, dificilmente tu consegue depois desfazer isso. Então, dizer várias vezes alguma coisa, se tem ou não uma relação firme com a realidade, aquilo passa a ser uma verdade. De onde é que tu sabe isso? Do Facebook. De onde é que tu sabe isso? Do Jornal Nacional. De onde é que tu sabe isso? Do Jornal da minha cidade, do Jornal Zero Hora, do Jornal Diário Catarinense, e assim por diante. Foi publicado, passou a ser verdade. Vamos adiante, Salete. O conceito de autoverdade. Esse conceito se configura como algo que pode ser entendido como a valorização de uma verdade pessoal autoproclamada, uma verdade do indivíduo, uma verdade determinada pela coragem de dizer tudo, sem observar o conhecimento histórico, ou seja, sem observar aquilo que diz a ciência, aquilo que diz a religião, aquilo que diz a arte, aquilo que diz a filosofia, aquilo que diz a moral, aquilo que diz a ética, enfim. É expressa, de alguma forma, nas redes sociais pela palavra lacrou. Ou seja, eu vou ali, declaro alguma coisa, uma concepção pura e simplesmente minha, encontro um outro jeito de pensar igual ao meu, uma outra pessoa, que por algum motivo pensa ou passa a pensar como eu, escreve lá para mim, lacrou, quer dizer, disse aquilo que eu gostaria de ter dito. Agora, disse uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. Então, isso é muito comum a gente acompanhar e normalmente elas vêm de autoridades que jamais, né, se poderia esperar que tivesse coragem de declarar alguma coisa. Pela coragem de dizer, então pronto, né? Isso passa a ser uma verdade. Por quê? Porque eu não observo a questão do conhecimento histórico. Se aquilo tem fundamento, como eu digo, em função do conhecimento já produzido pela ciência, pela filosofia, pela moral, pela ética e assim por diante. E isso parece que assim, muito mais... Isso acontece, de alguma forma, pela credibilidade que a pessoa tem. Então, a pessoa tem credibilidade comigo, não importa o que ela diz, eu acredito. Isso passa a ser uma verdade. Então, a isso nós denominamos autoverdade. Podemos ir adiante, Salete. Claro, pois, né, acerca desses conceitos, evidentemente, né, que vocês podem fazer leituras outras, né? Então, as fake news, o que elas são, o que elas tratam, né? São notícias ou informações falsas, deliberadamente distribuídas via jornal impresso ou jornal online, pela televisão, pelo rádio ou pelas redes sociais, Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, entre outros. Quer dizer, apareceu uma notícia ali, sem crítica, sem reflexão, sem buscar se tem evidência, se tem clareza, se condiz ou não com a realidade, nós acreditamos, e é uma notícia falsa, e nós sabemos do estrago, né, que essas notícias produzem na sociedade brasileira. Então, até aqui eu chamo a atenção, porque em relação às nossas redes sociais, ou às redes sociais, nós brasileiros, né, possuímos o menor senso crítico do mundo. Isso é um dado do segundo semestre do ano passado, de uma pesquisa. Então, como a gente diz, caiu na rede, está nas redes sociais, se é uma notícia falsa, não quer dizer. Nós, né, consumimos aquela notícia como se verdadeira ela fosse. E nós temos um dado aqui também bastante interessante, né? Só no Facebook são 127 milhões de brasileiros usuários ativos mensalmente e 100 milhões no YouTube. Então, esses são dados de 2019. Significa dizer que nós temos aí, né, cento e tantos milhões de pessoas, se não mais de 200 milhões de pessoas, que tem alguns que usam várias redes sociais, enfim, que deliberadamente acreditam nas fake news. Por quê? Porque o dado diz que nós brasileiros somos, né, o país que nós temos o menor senso crítico do mundo em relação àquilo que nós acompanhamos nas redes sociais. Podemos ir adiante. Então,
O que nos seduz nas redes sociais, na pós-verdade, na auto-verdade, nas fake news e no discurso negacionista, ou então no discurso dissimulado? Afinal de contas, o que nos atrai? Por que nós consumimos? Por que nós acreditamos nas pós-verdades, nas auto-verdades, né, que são declaradas e não fizemos uma análise crítica para ver se aquilo tem sentido, se aquilo tem significado, se aquilo tem algum fundamento em relação à realidade social. Normalmente a gente faz isso porque nós não precisamos pensar. E aí voltamos lá no conceito de atrofiamento do pensar. As coisas estão prontas, as coisas estão dadas. Com isso, a possibilidade de terceirizar as nossas escolhas e as nossas responsabilidades por meio de simplificações, elas nos atraem e encantam, a ponto de fazer com que a gente se sinta, de alguma forma, saciado. Porque, de alguma forma, eu também consigo simular, eu consigo imaginar, viver uma realidade que não é minha, mas que pela aparência, de alguma forma, eu estou me saciando com aquilo. Então, eu digo, ou eu penso, né? Eu penso como fulano, que teve coragem de declarar uma auto-verdade. Então, né, se aumentou a violência contra as mulheres no período de pandemia, nós nos preocupamos com isso. Nós vemos as notícias, nos preocupamos, nós que operacionalizamos as políticas públicas ou não, pensamos em políticas públicas para acabar, e se não acabar, minimizar significativamente a violência contra as mulheres, para fazer com que as mulheres, de alguma forma, possam se proteger, etc. Mas alguém diz, bom, paciência, o que nós vamos fazer se as mulheres começaram a apanhar mais porque os maridos ficaram mais em casa? Manda sair de casa. Manda ir no bar, manda fazer alguma coisa, pronto. Quer dizer, alguém tem coragem de dizer isso? De alguma forma eu penso assim, e ponto. Então, se o sujeito teve coragem de dizer, eu penso igual a ele, bom, então eu sou igual. Né? Eu também sou um sujeito corajoso, vou ter coragem de dizer isso. E por muitas vezes a gente só não diz, né, de medo, né, de ter que responder por algum dizer preconceituoso ou coisa parecida. Então, a gente vive um período em que nós nos colocamos no lugar de nos sentirmos parecidos com alguém e ter a impressão que nós estamos vivendo como aquela pessoa e temos as coragens dela, ainda que as coragens dela sejam proclamar uma auto-verdade completamente discriminatória, uma auto-verdade completamente antidemocrática, uma auto-verdade que vai reafirmar as desigualdades sociais, ou uma auto-verdade que faz com que o meu Deus é um Deus superior, é o Deus de todos os outros, e tudo aquilo que eu faço, estou fazendo em nome dele, e assim por diante. Então, quer dizer, eu não estou no lugar de uma determinada pessoa que faz, mas eu gostaria de estar lá, então assim eu me sinto. E isso vai desde eu pensar de estar no lugar de alguém que de alguma forma tem algum poder, ou no lugar de alguém que teve a coragem de dizer alguma coisa, de colocar em 1, 2 ou 3 ou 4 redes sociais, e eu vou lá e vou dizer assim, curtir. Achei interessante isso. Então, isso nos seduz, a ideia de não precisar pensar, atrofiar o nosso cérebro, não precisar discutir, não precisar refletir. Então, vamos terceirizando, né, as nossas escolhas e as nossas responsabilidades também. Vamos adiante. Então, se vivemos isso num cenário pré-pandemia, no cenário em tempos de pandemia, as coisas não são diferentes, na verdade, elas se aprofundam. Então, os fios e os desafios no processo de formação profissional de professores, em tempos de pandemia e discurso dissimulado, eu coloquei uma imagem aqui, blá, 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 blá. Nós, professores, e aí cabe todos os níveis de ensino, é muito comum, dependendo daquilo que a gente diz,
encontrar no aluno não um eco para aquilo que nós estamos dizendo ou uma postura de quem quer refletir acerca de alguma coisa. É comum a gente encontrar alguém que diz blá, 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 blá. Alguém já me disse que isto não é assim. Isso alguém já me disse pode ser. Alguém lá de casa já me disse, eu ouvi na televisão, eu acompanhei pelas redes sociais, eu vi em algum lugar. Então, aquilo que o professor está colocando, por vezes, não passa por questões de reflexão crítica, porque nós temos um discurso que nega a ciência. Então, se eu nego a ciência, eu estou, obviamente, negando o saber do professor. E nós, como professores, sentimos isso, e a gente observa isso nos alunos, e nos momentos que nós somos alunos também, porque nós professores também, tem momentos que somos alunos, nós também somos tentados a querer aquilo que é mais fácil, aquilo que me faz pensar menos. Vamos adiante, Salete. Então, nesse processo, como fica a formação profissional? Como fica o nosso trabalho de professor e como fica a nossa postura e também o nosso lugar de aluno? Porque como aluno de uma universidade, acadêmico, não, alunos que somos, perdão, ou como diz Freire, né, sempre nos educando nesse processo, tanto por aquilo que nós estudamos enquanto conteúdo programático, enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto conhecimento histórico propriamente dito, ou enquanto cidadão, sempre em processo de formação e de construção, nós ficamos, sim, atentados a ir também pelo lado mais fácil das coisas. Então, como fica a formação profissional e também como fica o meu lugar de aluno, de educando, cidadão, né, sempre. Então, nós vivemos agora um período muito, muito conturbado, assim, se volta às aulas presenciais ou se não volta às aulas presenciais. Alguns municípios voltam, outros não voltam. O nosso município aqui de Palmitos voltou faz 2 semanas, um outro município vizinho não voltou, outro voltou, e depois voltou de novo, né, as aulas remotas, enfim. Então, nós vivemos, né, uma série de informações. Se as aulas serão remotas, se as aulas não serão remotas, né, a ciência recomenda distanciamento social, a ciência recomenda lockdown, e aí o discurso que nega essa necessidade vem e parece que ele é mais forte do que a própria ciência. Então, o discurso dissimulado, negacionista, vai dizer que recomenda voltas às aulas presenciais, porque, afinal de contas, né, crianças e adolescentes não são tão, não correm tanto risco, né, o perigo de contrair a doença, de levar para casa. Agora nós já estamos vivendo um período que, sim, a gente está identificando, né, muitas situações, né, do Covid-19 em relação à criança e adolescente, tá? Se o ensino vai ser à distância ou não, se é ensino híbrido, se as aulas serão via Google Meet ou não, tem as plataformas Classroom, que os professores se enlouquecem para alimentar aquilo, para conseguir encaminhar as suas aulas, né? Se as aulas são síncronas ou assíncronas, quer dizer, se nós temos momento presencial, que depois como um momento, como se fosse uma pedagogia da alternância, né? Algumas atividades, outras, e depois volta para a sala de aula, uma espécie de ensino híbrido também, etc, etc, etc. Então, né, nós vivemos isso tudo agora, só que nós não podemos esquecer, e agora pode passar, Salete, que nós viemos de um tempo, né, que não faz também tanto tempo assim, em que as informações, elas eram um pouco diferentes daquelas que nós já recebemos prontas nas redes sociais, sendo elas, né, verdades, pós-verdades ou auto-verdades, declarações, então, de algumas verdades. Neste período aqui, que parece que faz tanto tempo assim, contudo, não faz tanto tempo, aqui
não sei se pela dificuldade de acesso à própria informação, de alguma forma a informação era processada. A gente pensava sobre aquilo que ouvia. Hoje, pouco nós pensamos e rapidamente nós passamos as informações adiante. Pode passar, Salete. Isso também em relação às nossas salas de aula, né? Um atrás do outro, bem quietinho, todo mundo em silêncio. Depois, com o tempo, a gente podia, né? Então, levanta a mão e pede a palavra, falar um de cada vez, enfim, para que a informação, tanto do professor quanto do colega, estudante, ela pudesse ser processada. Vamos um pouco adiante. Bom, nós vivemos um rápido avanço, uma rápida transformação nos equipamentos tecnológicos e, portanto, de acesso às informações, que digitar, telefonar, fotografar, assistir, enviar vídeos, acompanhar aulas, enfim, tudo é feito de forma instantânea e basta um clique, tá? Então, aqui a gente faz a foto, selfie nesse caso, num instantinho isso aqui já está não sei em quantas redes sociais. Vamos passar, Salete. Então, hoje, né, as aulas, o professor é um pouco mais próximo dos alunos, um tanto mais próximo, o que é importante, isso é significativo. Nós temos algumas escolas que, inclusive, né, a disposição, né, das classes, etc., é de uma forma diferente. Os professores trabalham a partir de lousa, baixam algum conteúdo diretamente da internet, coisa parecida. E vamos avançar um pouco mais. As aulas, né, na sua grande maioria, acredito que vocês também, né, então aluno, professor e colegas, isso nos permite aulas com o professor, online, ou fazer mesmo trabalhos com os colegas, isso vale para os diferentes níveis de educação também, ou de ensino. Vamos adiante. Então, são mudanças rápidas demais para um cenário demasiadamente complexo. Então, nós avançamos nas altas tecnologias, assim como nós avançamos e temos a possibilidade de produzir mais bens e também mais serviços, e, portanto, teríamos possibilidade de produzir mais qualidade de vida, nós estamos passando por um processo de individualização dos nossos diferentes modos de pensar, e volto lá ao início, de atrofiamento, de alguma forma, do nosso pensar. Então, estamos num grupo em que cada um, né, obviamente, está pensando alguma coisa, está falando com alguém, está colocando em uma rede social alguma coisa, e não demora, a gente já está observando, né, quantas curtidas a gente recebeu. E tem que receber sempre bastante curtida, porque senão aquele post lá não teve muito sucesso, a gente até fica chateado ou coisa parecida. Vamos adiante. Então, este cenário, nesse tempo de pandemia, aquilo que eu fui adiantando um pouco, ele se intensifica bastante. Intensifica à medida que há um processo de hipervalorização dos discursos negacionistas, dos conceitos de pós-verdade, de auto-verdade, de fake news e dos usos das diferentes redes sociais, com suas vantagens e desvantagens que elas têm. Claro que eu falava antes, a vantagem das diferentes redes sociais seria o próprio processo de democratização, de alguma forma, da informação e da possibilidade de acesso e de comunicação que nós temos com as pessoas, por mais longe que elas estejam, e também de receber informações. O problema é que nós temos que lidar com as desvantagens de não saber se nas nossas redes sociais, as informações que nós acessamos, se elas são verdadeiras, se elas não são verdadeiras, se elas são fake news, enfim, né? E também, atualmente, nós vivemos um processo em que o educador precisa, primeiro, desconstruir os preconceitos relativos à pós-verdade, à auto-verdade, acerca de seus saberes ou seus fazeres, para, em um segundo momento, mostrar que a ciência, ou seja, que existe ciência naquilo que ele faz. E a ciência se faz a partir de concepções relativas à própria ciência, à arte, à filosofia,
à sociedade, ao ser humano e à profissão que nós exercemos. Então, aqui, quando eu digo que o educador precisa primeiro desconstruir preconceitos, aqui está a dificuldade do processo de formação profissional em tempos de pandemia. Porque ainda que as aulas sejam remotas, há um certo distanciamento, há uma dificuldade maior do professor estabelecer laços de relação e de confiança com o aluno para que ele, de fato, se aproprie de novos conceitos e que ele internalize novos conceitos. Fazer os nossos alunos, os nossos educandos, tanto em processo de formação profissional ou não, internalizar novos conceitos é um processo difícil, porque eles têm muito mais tempo de acesso às redes sociais, com todas aquelas informações que por lá vão aparecendo, do que o tempo que nós estabelecemos as nossas relações com eles. Nas próprias famílias, muitas das famílias, isso não é diferente. Assim como a pandemia nos colocou todos dentro de casa por um bom período de tempo, convivermos juntos, como há tempo não se fazia, ainda assim, as redes sociais nos distanciam, por mais que nós estejamos em espaços físicos, né, no mesmo espaço físico, ou muitos próximos fisicamente, de alguma forma nós nos afastamos. Então, fica fácil para um discurso dissimulado, para um discurso que nega a ciência, encontrar espaço neste lugar e, de alguma forma, se propagar. Então, a educação, o processo de formação profissional em tempo de pandemia, ele fica mais difícil por isso, porque nós disputamos ferrenhamente com as redes sociais tempo, espaço e momentos de reflexão. Isso, de novo, vale para todos os níveis de ensino e para nós, né, enquanto seres em processo de educação permanente ou contínua, enquanto educandos que somos, né, por toda a nossa vida. Então, os desafios nesse momento, cito, né, poucos, mas enfim, então um desafio, como desmistificar conceitos ou preconceitos, verdades, enfim, pós-verdades que nós encontramos, se o próprio presidente é um mito e é acientífico. E daí eu falo sem nenhum receio, na verdade, né, de tantas declarações que nós vemos por parte do presidente da República que nega a ciência, a necessidade da ciência, que nega a necessidade de uma educação crítica propositiva, de uma educação reflexiva, né? Bom, então, se nós temos crítica, se nós temos reflexão, nós temos, depois, condições de fazer uma opção por um determinado projeto de sociedade ou por outro projeto de sociedade. Eu apresentava lá no começo que nós, recentemente, fizemos opção por um projeto de sociedade que intensifica as desigualdades sociais, que intensifica, né, a postura negligente daquele que fala aquilo que pensa, aquilo que diz, sem medir as consequências de que isso pode trazer para a sociedade, para as condições, né, ou seja, para a qualidade de vida das pessoas. Vamos adiante, Salete. Então, diante deste contexto, como fica a EJA e o processo de formação profissional dos professores? Como pensar a educação de jovens e adultos, a educação profissional, diante desse cenário pré-pandemia e pós-pandemia? E por que eu digo assim, como fica? Porque nós, enquanto pessoas, e se aqui nós estamos pensando a educação de jovens e adultos, e nós estamos pensando o processo de formação profissional, nós estamos falando de uma educação que basicamente envolve adultos. Nós, adultos, somos muito resistentes, né, em muitas das situações, a algumas mudanças. Então, temos que
desconstruir muitos dos nossos conceitos construídos. Temos de desconstruir, sim, algumas verdades, temos de colocar um olhar crítico, reflexivo, portanto, um olhar mais filosófico às diferentes informações que nós recebemos, sendo elas pelas redes sociais ou não, mas aqui eu falo de modo especial a partir delas, porque é aquilo que é por ali que a gente mais acessa as informações. Então, como fica a gente pensar a educação de jovens adultos, como fica a gente pensar o ensino de formação profissional, se nós estamos vivendo em um período que fizemos as opções que fizemos, como eu dizia antes, por um projeto de sociedade que intensifica as desigualdades sociais, de modo especial, e se nós acreditamos muito naquilo que aparece e não colocamos um ponto de interrogação. Então, eu parto de um princípio aqui. A escola, ela se constitui como um espaço privilegiado das ações pedagógicas e da reprodução também das regras sociais, e por isso como um lugar produtor de novos paradigmas. E isso é o espaço da escola, isso é um conceito de escola. Agora, como a escola consegue ser um espaço de produção de novos paradigmas, de novos modos de pensar, um espaço que faz a crítica em relação às auto-verdades, à pós-verdade, às fake news, etc., se nós estamos disputando o cérebro, vamos dizer assim, das pessoas com aquelas que optam pelo atrofiamento e por alguma coisa que é mais tranquila, ou não pensar porque nós temos as coisas prontas. Então, como efetivamente constituir-se em um lugar do ensino das ações pedagógicas, nesse tipo de espaço, se para além de vivermos em tempos de verdade, pós-verdade, auto-verdade, fake news, enfim, vivemos uma crise de autoridade sem precedentes. E aqui nós não podemos negar, que nós vivemos uma crise de autoridade em que e quando eu digo assim de modo especial em relação ao professor, eu não quero dizer que o professor precisa ser aquele sujeito, que nós tínhamos, que era o dono da verdade, de fato, o lugar de professar uma verdade, o aluno era aquele aluno, que aquele A significa sem alguma luz, então estava ali porque o professor ia ensinar algumas verdades. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que nós vivemos, então, uma crise de autoridade, então, já desrespeitando de todas as formas os saberes do professor. Nós temos dificuldade de fazer refletir e de fazer pensar, porque nós somos desautorizados, a educação em si, ela não é valorizada. Então, nas redes sociais também a gente acompanha muito, vocês também devem acompanhar, que as pessoas comumente fazem críticas absurdas ao trabalho dos professores, não conhecem suas metodologias de trabalho, não conhecem as pedagogias, as diferentes técnicas, etc. E todo e qualquer um pode se colocar no lugar de alguém que faz uma crítica com uma pura auto-verdade. Então, eu digo, que nós precisamos, resistir, resistir e resistir. Vamos adiante, Salete. Então, como é que a resistência vai se apresentar para nós, pensando a educação de jovens e adultos e o processo de formação profissional? Nós precisamos desenvolver em nós um sentimento de pertencimento à educação e ao magistério. Eu participo do processo de educação, do processo de ensino-aprendizagem, em todos os seus níveis de educação, se de criança, se de jovem, e nós, obviamente, então, com mais senso crítico, consciência crítica, como jovens e como adultos, nós precisamos desenvolver um processo de pertencimento àquela educação e valorizá-la, e também, obviamente, ao magistério. De alguma forma, lutar sobre as diferentes limitações, e, sobretudo, aquelas limitações que são impostas pelos próprios conceitos, de pós-verdade e de auto-verdade. Como eu devo, aqui a proposta é superar as limitações com instrumentalização.
com conhecimento teórico, metodológico, ético, político e técnico operativo. Como vou me instrumentalizar? Que tipo de saber, que tipo de conhecimento, que tipo de informação crítica eu posso ter, que tipo de leitura, de estudos eu posso fazer para superar as limitações impostas, né, pelos conceitos ou então pelos discursos que negam o meu próprio trabalho à medida que negam a ciência. Então, isso, vamos dar o nome, né, de fazer a diferença. Então, o enfrentamento ao negacionismo científico e ao discurso dissimulado, aqui, obviamente, que vai ter que ser um enfrentamento a partir, né, está na sequência aqui, do domínio dos conhecimentos, repito, teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. É o nosso saber profissional propriamente dito. Quem ainda não é profissional tem que buscar esse saber. A educação de jovens e adultos trabalha com esses conceitos também, à medida que procura, né, fazer com que o aluno, a partir da sua reflexão crítica, busque também construir um espaço na sociedade, obviamente, de um ser político, de um ser profissional, por uma profissão que já tem, mas, sobretudo, de um sujeito que é político e que deve ter uma vida ativa na sociedade. E opção por um projeto societário em que a educação, em todos os seus níveis, combata as desigualdades sociais, a postura negligente, os privilégios e o negacionismo científico. Vou dizer que essa resistência aqui, ela não é fácil, é um desafio bastante significativo, mas necessariamente a educação, no meu entendimento, precisa passar por isso. Ela tem que ser crítica, ela tem que ser reflexiva, a ponto de pensar, né, que as desigualdades sociais, as posturas negligentes, os privilégios, etc., eles passam, né, também pela educação, se ela não é crítica e propositiva. Então, ela tende a ser necessariamente um espaço de fazer ciência, tá? E, claro, negação de todas as formas de preconceitos e discriminação, porque aquilo que os conceitos de pós-verdade e de auto-verdade mais conseguem fazer, além, obviamente, de difundir, vamos dizer assim, muitas informações ou notícias falsas a partir das fake news, fortalece cada vez mais o preconceito e a discriminação em relação, né, aos diferentes segmentos sociais. Vamos para o último, a princípio, né, slide. Eu agradeço a atenção de vocês, a minha explanação, e, claro, me coloco à disposição aí agora para a gente fazer o debate. Acho que devolvo a palavra para a Salete, que foi quem está conduzindo aí os trabalhos. A notificação vai ser a notificação. Oi, Salete. Boa noite a todos e todas, que eu não enxerguei, não estou vendo. Ah, Salete chegou, Salete. Estava tentando sair, o meu auxiliar não estava presente, mas consegui. Não. Obrigada, Salete, pelo auxílio aí, tá? Tá bom. Eu não sei se a professora Arisa quer falar? Não, desculpa, eu só achei que tu não estavas conseguindo entrar, Salete. Desculpa, tá bom. Me atravessei. Não, acho que a professora Rita vai falar agora, né, professora Rita? Então, eu vou falar porque não posso deixar de falar, né, agradecer a Lucineide, porque, assim, foi uma aula que tu deu aqui, sabe? Assim, não tem essa reflexão, foi muito, muito profunda, né? E eu vejo, assim, na tua fala, muito forte essa ideia que nos alimenta talvez a grande maioria dos que estejam aqui, né, que é a ideia de resistência, né, desse ato de resistir, de estar aqui, se colocar, e fundamentalmente eu acho a insurreição, né, insurgir-se, né, criar
movimentos e criar espaços, brechas de discussão, de discussões que precisam ir contra essa ordem, né, que está se instituindo na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, assim, a importância dessa tua fala me parece que nos ajuda a pensar, nos colocar nesse lugar, e acho que é nesse lugar, né, da insurgência é que cria uma fratura, a gente pode constituir outros modos de fazer a docência, né? Uma docência que realmente se posicione a favor na luta contra as desigualdades sociais, na luta contra os preconceitos, na garantia de uma educação de qualidade para todos. Nós sabemos o quanto esse processo agora pandêmico tem excluído as pessoas e quanto isso vai impactar na próxima geração inteira, né? Então, assim, parabéns, eu disse teu nome errado, eu sei, mas eu não vou retomar, porque fica pior quando a gente fala o nome da pessoa errada, depois vai retomar, né? Agora que eu me dei conta. Então, assim, muito, muito obrigada. Eu acho que nós temos várias discussões, né? E então eu queria te agradecer, porque foi um ergás assim, a nós, sabe? Então, eu acho que, Salete, a gente pode abrir para alguma pergunta, para alguma troca. Acho que esse panorama, nós queríamos muito ter acesso a essa tua apresentação, porque assim, esse panorama que tu faz da cultura contemporânea, desses movimentos que nós estamos imersos nossa, foi fantástico, assim, eu acho que todo mundo aqui está tendo assim, uma aula fantástica, né? Não sei, Salete, se tem alguma pergunta no chat, se tem alguém com a mãozinha levantada, eu não consigo enxergar todo o mosaico, mas eu passo para ti agora. Se alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Lucineide, fique à vontade. Aproveitem um momento. Não sei se... Ana, pode falar, Ana. Boa noite a todos, todas e todos. Eu ia falar, né, mas aí a Rita falou praticamente tudo que eu queria dizer. Então, eu acho até que eu vou me tornar repetitiva. Eu queria mesmo só parabenizar pela fala, pela apresentação. Acho que é de suma importância nesse momento, na atual conjuntura que a gente vem vivenciando, uma aula dessas. Porque a gente percebe que mesmo dentro dos cursos de graduação, de pós-graduação, a gente acaba ainda, mesmo nesses locais, dentro da academia, encontrando pessoas que ainda negam a ciência. Né? É uma coisa meio contraditória que tu estejas dentro da academia e, ao mesmo tempo, que tu negas a ciência, mas, sim, ainda existe. Então, acho que essa tua fala de hoje, assim, foi fenomenal. Também concordo com a Rita, se tiver como a gente acessar esse material depois, assim, eu fico bem agradecida. E a tua fala também me fez lembrar de o Freire, numa de suas obras, na Educação como Prática da Liberdade, ele fala dos estágios da consciência, né? Então, ele traz os estágios que seriam 3, né? A intransitividade, que seria, assim, quando a tua consciência ela tá ligada mais aos aspectos vitais, assim, da tua vida, né? Mais ao teu dia a dia e as coisas mais... Ele até usa uma expressão mais vegetativas, né? Mais, assim, vitais. Aí depois a transitividade, que seria a ingênua e a crítica, né? A transitividade ingênua, ela é muito típica, assim, do pensamento que os bolsominions desenvolvem, assim, né? Essa coisa do fanatismo, de não ter criticidade, de não ter abertura para o diálogo, né? E nessa mesma hora ele traz toda essa questão da importância da educação para que a gente chegue à transitividade crítica, uma consciência, né, transitiva crítica que realmente estude e analise as coisas antes de sair por aí falando e divulgando, e etc. E por que eu trago isso do Freire? Porque eu acho que é muito importante, e a gente vê muito, principalmente nos cursos assim de licenciatura, e acho que até mais com foco nos cursos de licenciatura, a presença do Freire, né? O Freire é um pensador, um educador muito presente. Mas, em contrapartida, tem muito educador que se diz fã do Freire, se diz freiriano, etc., mas cai no discurso negacionista, né?
eu queria que tu, se tu puder, falar um pouquinho, assim, o que tu acha que a gente, enquanto educador, pode fazer dentro da academia ou dentro da escola mesmo, para que a gente consiga trazer essa visão mais crítica das coisas e deixar de lado um pouco, assim, essa visão mais negacionista e também ingênua. Posso já juntar a mesma questão que a Ana traz? Ei, Lucineide, assim, excelente toda a tua fala, né? Acabei mais acompanhando a tua fala, excelente. Em tudo isso que a Ana traz, como nós podemos, em atividades, em ação direta já, com alunos e alunas da EJA, como que nós podemos reverter, ou pelo menos mostrar a importância da ciência diante de autoridades, como nosso próprio presidente, que faz um discurso negacionista. Então, a gente vê várias resistências e vive várias resistências, mas como chegar de tal maneira, eu até coloquei aqui, ó, de não magoar, né? de não criar aquelas mágoas, ou até mesmo ressentimento da escola, porque estamos falando de autoridades. Eu sei que tu trouxeste tudo isso na tua fala, mas é só para que a gente, né, nesses fios e desafios, nós possamos tecer esse desafio, porque estamos conversando aqui com um grupo de acadêmicas e acadêmicos, mas também de docentes da EJA, que podem também trazer suas contribuições e exemplos. Te agradeço, Ana, pela parte, tá? E aí já coloco aqui, Lucineide, sei que tu já abordaste, mas seria bom, acho que, reforçarmos este caráter. Obrigada, querida. Ok. Eu acredito, até vou retomar um dos conceitos que eu falei, que é o de resistência, né? Eu acho que resistir para mim, assim, acaba sendo a palavra-chave, né? A gente não pode se curvar, ainda que o desafio seja grandioso, que por vezes a gente acredita que meio sozinho nos nossos espaços de atuação, por vezes a gente se sente meio sozinho, não tem muitos amigos para compartilhar da mesma postura, assim, mas resistir. E esta resistência, no meu entendimento, ela tem que ser leve, ela tem que ser suave. Quando eu digo leve e suave, eu quero dizer que nós precisamos forçar a reflexão crítica, mas não a partir de esse forçar a reflexão crítica, não assim, aquilo que eu falava antes, a partir da ofensa, que é aquilo muito que a gente vê nas redes sociais, mas o leve, o suave, no sentido de dizer para a pessoa, mas pense bem, pense com calma, eu não estou te ofendendo, eu não quero te ofender, tu tem o direito de pensar da forma como pensa, contudo, vamos refletir mais profundamente sobre isso, e a partir de um diálogo, não, porque às vezes a gente se coloca em algumas discussões, alguns debates, né, muito ferrenhos, muito profundos, que não há avanço, porque dependendo da forma como eu coloco as coisas, o outro não reflete em função do jeito como eu coloco, e nem eu reflito aquilo que ele fala, justamente porque nós não estamos dialogando, nós estamos, né, às vezes até trocando, né, algumas farpas, né, como se diz. Então, me parece que resistir sempre e fazer essa resistência com leveza, com suavidade, com muita ciência nisso tudo, com muita ciência e com muito comprometimento no sentido de fazer uma opção, de ter uma opção política também, obviamente, coerente. E eu, normalmente, nas discussões, assim, que divergem um pouco mais, eu coloco o Paulo Freire debaixo do braço, né? E é basicamente o sujeito com quem a gente pode fazer um diálogo a partir das leituras do livro dele, né? Ele querido já, e aí usar como referência para as pessoas, de fato, também fazerem
uma opção política, de modo especial, né, os nossos colegas professores, enfim, que nós temos dificuldades de avançar. Num primeiro momento, me parece que seria isto, né? Mais alguma pergunta? Professora Lucineide, eu ouvindo a senhora falar, me reportei à sala de aula onde nós tínhamos as nossas discussões, e assim, a sua fala foi fantástica, porque eu ouvindo esses conceitos que a senhora nos trouxe, eu pensava, imaginava o que a senhora iria nos dizer para com a EJA. Então, assim, eu entendi claramente que a sua fala expressa a preocupação, essa concorrência, que a educação que tão necessária para me fugiu a palavra agora, para que a população, que os alunos tenham uma mudança de vida, ela disputa espaços com esses conceitos que a senhora trouxe. Eu gostaria de parabenizá-la pela reflexão que a senhora nos trouxe, e assim, foi fantástico, porque quanto mais a senhora falava, mais eu estava entendendo o que a senhora estava nos trazendo, da importância que as pessoas, que de nós, como eu, no caso, futura professora, de ter nas mãos essa ferramenta, de fazer com que ocorra essa transformação na vida de muitas pessoas. Eu só gostaria de acrescentar, acho que a resposta que eu dei até antes de como avançar, fazer de novo referência à questão do conhecimento, né, teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. Eu acho que o domínio desses conceitos no fazer profissional, de todas as profissões, evidentemente, mas no nosso caso mais específico aqui, nós, professores educadores, é importante, porque, por vezes, as pessoas talvez desacreditam até um pouco do nosso trabalho, porque, de repente, não conseguem identificar ou reconhecer em todos nós, né, o domínio, né, do nosso saber. Então, tem que ter domínio, né, daquilo que a gente faz, domínio técnico, né, acho que também contribui com a questão da resistência e a leveza nos debates e nos diálogos. Eu não sei, eu não consigo ver se tem mais alguém que... Posso fazer algumas leituras aqui do chat? Eu gostaria de falar. Pode? Fique à vontade. Tá bem. Eu depois quero fazer mais um diálogo com a Lucineide, tá? Pode ler, Arisa. Eu aguardo. Lucineide, aqui, ó, eu peguei algumas. Obrigada, professora, por sua fala maravilhosa. Parabéns, professora Lucineide, excelente fala. Agora, só ouvir verdades, disse aqui a Ana. Olha que importante, só ouvir verdades que eu estou constituindo como verdades, né? Que coisa linda. A Josélia coloca, parabéns, professora Lucineide, obrigada pela tua fala maravilhosa. Trabalho com a EJA no ensino médio e é incrível o quanto conseguiste fazer a relação com o ensino-aprendizagem dos alunos. Estão aqui no chat, o Lucas coloca que são verdades muito bem colocadas. Parabéns a professora Denise, ó. Denise Figueiredo bota aqui, parabéns, professora Denise. Maravilhosa fala. A Roseli coloca resistência e persistência. Uma fala maravilhosa, professor. Não consigo ler todos os outros, porque são várias manifestações aqui, Lucineide, todas elas trazendo a importância da tua fala. E muitos aplausos e muitas mãozinhas também. Desculpa, quem é que levantou a mão? Passo de volta para ti, Salete. Eu não consigo ver, professora Lucineide, a minha tela é pequenininha, eu não consegui ver quem levantou a mão. A professora Rita e o Lucas, se não me engano, eu vi o Lucas levantando a mão. A professora Rita tem a fala primeiro, ela pediu para falar. Exato. Professora Rita, depois Lucas.
Professora Rita? Lucas, você pode falar até a professora Rita retornar? Tá ok. Eu só queria agradecer pela fala que a senhora colocou hoje aqui para a gente. Sou aluno da UERGS e sou recém-aluno, sou novo ainda no curso de pedagogia. E é de extrema importância quando a gente consegue visualizar uma apresentação tão bem detalhada e que apresenta, sim, grandes verdades e que faz a gente repensar como recém-aluno, como um aluno ainda em formação, o papel profissional, individual e a formação da identidade do professor. Então, a gente revê o próprio eu, né, como professor e como que a gente vai ter uma atuação depois que estiver formado. Então, eu agradeço muito a senhora, professora, por deixar essa aula, né, brilhante. Muito obrigado mesmo por eu ter acesso a isso. Muito obrigado. Professora Rita? Oi, queridos, desculpa que eu caí a internet, tá? Eu queria fazer uma reflexão também com a Lucineide em nessa ideia da auto-verdade, da pós-verdade, do fake news, né? O Humberto Eco tem uma frase que ela é bem chocante, mas ela é boa de se analisar, né? Que em algum momento ele diz que a internet promoveu os idiotas, né? Ele diz assim, promoveu os idiotas da aldeia a portadores da verdade, né? É dura essa frase, né? É duro esse pensamento dele, até pelo próprio autor, né? Mas me parece que às vezes é um pouco isso, né? Às vezes eu sinto, eu não tenho muitas redes sociais, né? Mas eu sinto que esse lugar ele ficou vazio, né? Então ele ficou vazio de interpretação, ele ficou vazio de pensamentos, e eu não estou dizendo que ela é um fenômeno demoníaco, não é isso? Mas que de algum modo ela contribui muito, né? Porque aí essa ideia de rede, aí qualquer coisa que antes, como ele diz no texto dele, ficava restrito à aldeia, ficava restrito ao bar na esquina, ficava restrito à conversa no portão, ficava na conversa dentro de casa, ela ganha espaço. E, de algum modo, ela ganha adeptos. E aí parece que as pessoas realmente, isso que diz, deixaram de pensar. Chega no meu WhatsApp, qualquer coisa, eu já vou distribuir para todo mundo, né? Então, assim, qual é o papel da escola frente a esse universo da pós-verdade? Eu sei que não é uma pergunta que vai me responder, mas só para a gente dialogar nesse sentido. Como é que a gente consegue lidar com os nossos alunos, né? Então, é muito complexo hoje trabalhar, ser professor, né? Dentro de um lugar onde as coisas são auto-verdades. É aquilo, eu digo, pronto, eu tomo água com gengibre e bom, e não sei o quê, né? Então, e aí eu posto isso, todas as vantagens, porque a minha tia se curou, porque a minha avó se curou, e aí as pessoas, elas fazem essas associações, né? Então, só para a gente começar a conversar um pouquinho mais, acho que tem uma pergunta também, Salete, da professora Persila. Tá, eu já vou passar, então. A professora Persila gostaria de perguntar, de tantos desafios hoje, o acesso às aulas em tempos de ensino remoto talvez seja o que mais nos distancia dos estudantes da EJA. Freire destaca em sua obra a necessidade do diálogo. Você percebe possibilidades de diálogo por meio de ensino remoto? E que diálogo é esse? Como superar essa dificuldade? Primeiro, para a professora Rita, aí nós estamos trabalhando com uma concorrência muito grande, né, professora Rita? As redes sociais são concorrentes fortíssimas, né? De nós, dos professores, do processo
educação, da forma também como a educação toda está organizada, enfim, então nós temos uma concorrência, obviamente, muito forte, né? Como fazer isso? Como fazer esse enfrentamento àquilo que cai na rede e tem uma propagação grandiosa, que a gente nem tem dimensão, né? E de modo especial se isso são informações, né, falsas, são fake news ou coisas parecidas. Então, sim, nós temos um desafio bastante grande aqui, e aí associo um pouco também com a pergunta da professora, agora, perdão, não anotei o nome, já me fugiu, assim, desculpa, professora. Então, assim, se a educação, as aulas remotas, elas dificultam, e se tem como estabelecer, sim, essa concorrência que eu falava antes, ela fica cada vez mais profunda e mais difícil para nós, estando com os alunos, me parece que seria, né, de alguma forma, seja um pouco menos difícil, como é que eu vou dizer, para a gente fazer um enfrentamento a esse discurso negacionista. Mas justamente ele vem à tona, ele é cada vez mais forte no momento que nós estamos fazendo as nossas aulas, né, mais distantes dos nossos alunos. Tem como, de alguma forma, a gente aprofundar? Tem, mas depende muito também da nossa carga horária, do tempo que nós temos. Porque se a gente tem o tempo, do limite do tempo da aula para interagir com os nossos alunos, ou encaminhar alguma forma alguma atividade pela plataforma e receber também pela plataforma e dar o retorno para os nossos alunos, fica bastante distante. Agora, à medida que nós podemos criar outros diálogos com os nossos alunos fora daquele horário de sala de aula, a gente poderia se aproximar. Mas aí vamos ter que combinar que depender muito da carga horária que cada professor tem. Eu não tenho uma carga horária muito extensa, eu consigo dialogar bastante com os meus alunos. Então, vem um trabalho, eu consigo responder individualmente cada um, se acredito que não consigo escrever legal, eu mando um áudio para um e para outro, de alguma forma a gente consegue aproximar um pouco. Agora, dependendo do número de alunos e coisas que a gente tem, me parece que é alguma coisa que nós vamos ter que deixar para tentar recuperar alguma coisa no período pós-pandemia, professor, e daí acho que não é muito interessante, porque aqui a gente já perdeu bastante tempo. Mas as tentativas de aproximação, de conversa, para além do período da sala, eu quero dizer, do período da aula, propriamente dito, seria uma possibilidade. Talvez o uso de outras redes sociais, enfim. Só que daí, claro, como eu disse, depende muito, né, das atividades que todos nós temos, né? Eu acredito que a grande maioria, ainda que seja aposentada, trabalha bastante. Eu já sou aposentada, a professora falava no começo, né? Tenho 50, eu também, já sou uma pessoa cinquentenária, já me aposentei, tenho uma carga horária um pouco menor, então talvez isso facilite de algumas formas, né? Mas a ideia de aproximação, ainda que pela rede social, me parece que seria uma possibilidade de enfrentamento. Não sei se respondi aquilo que a professora solicitou. Professora Persila. Uhum. E, claro, tem uma outra coisa, né, para acrescentar os próprios estudantes, os nossos alunos, né, na sua grande maioria, eles não são só estudantes, né, são pessoas que trabalham, então tem isso também, tem um período que eles podem participar das nossas aulas, fazer, né, os seus trabalhos, as suas pesquisas, e tem também, claro, né, que dá conta da vida, com tudo aquilo que eu dar conta da vida pode incluir nesse processo, para além, né, do ensino, aprendizagem propriamente dito. Então, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que professora Lucineide, só tenho... Salete. Oi. Pode falar. Eu tinha levantado a mão. Eu tinha levantado a mão porque
Pode falar. Não tem problema. Olha só, vindo junto com a fala da Prof. Rita, eu queria fazer, não sei se uma pergunta, um comentário. Não. A Prof. falou com muita força agora sobre essa questão de que as redes sociais dão voz, às vezes, a pessoas que não têm o conhecimento necessário para disseminar certos tipos de notícia. E isso me fez pensar o nosso projeto do EJA, agora do estágio 3, quando conversávamos agora essa semana mesmo, falávamos de trazer receitas da cultura. Então, eu acho que é bem importante, assim, também levar em conta que o nosso país, o Brasil, é um país mestiço e que traz muito nesse viés de cultura, de receitas, de curandeirismo, de benzeduras, e que isso não tem nada a ver com o que às vezes é disseminado nas redes sociais, que são coisas perigosas, e também a gente não pode que isso seja mais um argumento para que as pessoas que já tratam a cultura, essa cultura mais afro, essa cultura mais indígena, com uma carga de preconceito. Eu acho que é importante assim, deixar claro o que realmente é fake news, o que realmente pode fazer mal e o que realmente é cultural, sabe? Que vem das nossas raízes, desse viés, dessa miscigenação. Eu acho que é importante trazer para o EJA esse tipo de coisa, nesse viés das fake news, sabe? Para que eles possam ter esse tipo de filtro. Não sei se falei tudo o que precisava, não sei se me fiz entender. Fez sim. Eu não consigo ver as mãozinhas, mas eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Acho que não. Não? Então... Não tem, Salete. Oi? Não tem, não. Eu estava olhando aqui para mim ver se eu não tinha ficado na frente de ninguém, não. Eu não enxergo as mãozinhas. Então, professora, eu lhe agradeço muito, em nome do diretório acadêmico e da UERGS. Eu agradeço a todas as pessoas que estão presentes, em especial a senhora por ter aceito e por ter nos brindado com essa sua fala, que acredito que fez nós todos refletirmos. E, professora Lucineide, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu me lembrei de uma coisa, que esta fala, que eu vou lhe dizer agora, eu aprendi com a senhora. A gente, geralmente, quando a gente... eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi com a senhora, que quando falamos, quando nós gostamos de algo, nós sempre esperamos repetir. Então já fica aqui o convite para uma próxima fala. Tá bom. Muito bem. Então, eu agradeço em nome do diretório acadêmico e da UERGS. Então, foi maravilhosa a noite. Eu quero, então, agradecer o convite, dizer que foi, de fato, um prazer estar aqui com vocês, as trocas que nós fizemos a partir das contribuições, das perguntas de vocês. Agradecer por terem me ouvido, agradecer todas, né, as contribuições, os elogios que eu ouvi, né, que a fala foi boa, enfim, e fico bastante contente, né, em função disso, que, né, quando a gente é convidado, né, sempre esperem fazer, né, algum tipo de contribuição. Então, se conseguir contribuir, fico bem feliz com isso, me coloco à disposição, né, para outros momentos, outras trocas, enfim. Digo que fico feliz também por ver algumas das minhas ex-alunas, agora colegas de trabalho, já por aqui,
fazendo um segundo curso de graduação, o que é muito bom. Isso só eleva, né, o nosso conhecimento cultural, a nossa possibilidade profissional, então fico bastante satisfeita por isso. Agradeço todos vocês pela atenção, as professoras, né, que ficaram aqui, que contribuíram também. Muito obrigado, beijo para todos, e sim, né, a apresentação que eu fiz está com a Salete, e ela pode, né, com certeza, disponibilizar aí para vocês, e façam um bom proveito, vamos dizer assim, tá bom? Beijo para todos. Obrigada. A professora Arisa quer falar. Tá bom. Lucineide, eu não falei no início, né? Eu vou falar agora, mas eu só queria dizer para o pessoal de Osório, do Litoral Norte, que está nos acompanhando, que nós não esquecemos, nós vamos para lá, nós vamos fazer uma roda de conversa no verão, depois da pandemia, porque eu estou enxergando o pessoal ali, né? Então, só reforçar. E tu estás convidada, Lucineide, para irmos para lá fazer uma roda de conversa sobre todas as temáticas que nos unem, sobre a educação, sobre negacionismo da ciência, mas estamos prontos. Pessoal, uma boa noite, agradeço imensamente, né? Agradeço mais uma vez a professora Rita, a disposição, mas o grupo de acadêmicas do diretório acadêmico, porque foram fantásticas. Estão desde o ano passado organizando, ajeitando, também o pessoal da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Marisa e da 32ª CRE, da Mônica, que estão agora aqui todos nos acompanhando. E é um prazer ver. Eu estava brincando que desde segunda eu enxergo a Silvia, parece, que foi minha colega de escola. Tá? Então, ela está sempre na minha tela. Isso é muito bom. Então, pessoal, devolvo a palavra para a Salete. Mas eu queria falar alguma coisa, eu queria abraçar, mas não posso. É fato. Então, eu desejo uma boa noite a todos. E agora a gente não diz que um bom retorno aos seus lares, mas que fiquem em casa e se cuidem. Isso. Um abraço. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes. Fale, Ana. Quando tiver uma disciplina que aceite aluno especial, tem interesse, tá? Tá bom. Valeu, obrigada. Um abraço a todos. Tá bom. Abraço, boa noite. Boa noite.